Oi, gente! Nessa aula, como melhorar o seu post, eu escolhi o nicho de massoterapia. Pode ser considerado também essas ideias para qualquer outro nicho. Então, a gente vai falar sobre escolha de cores, diagramação, equilíbrio, fontes, escolha de fontes. Todos os princípios da identidade visual a gente vai falar aqui nessa aula. Então eu escolhi esse post aqui, eu tampei o logotipo, né, que nem a gente sempre, normalmente a gente faz. O post não é um post ruim, mas, que nem eu sempre falo, a gente sempre pode estar melhorando a diagramação, o equilíbrio, para chamar mais a atenção do nosso cliente, da nossa audiência, para gerar mais vendas, que é o nosso objetivo. Então eu escolhi dois posts, esse aqui era um post carrossel, então ele tinha essa capinha aqui e depois ele ia passando, como eram 4 principais desafios, ele foi passando por, né, 4. Eu só escolhi esses dois porque eu acreditei assim que tem bastante informação aqui, então a gente vai poder falar sobre o equilíbrio nesses dois modelos. Eu já fiz aqui, eu queria mostrar para você como ficou. Então, deste aqui, eu trabalhei com essa ideia, uma ideia mais limpa, mais equilibrada, algo mais leve, que nos passa uma ideia de leveza. Afinal, a gente está falando de um nicho de relaxamento, né? A massoterapia é aquele nicho que nos dá um bem-estar, então a gente precisa passar isso na identidade visual do nosso material, não somente nos posts, mas em todos os materiais, site, e-books, blogs, tudo que tem a identidade visual, que a gente pode colocar nossa identidade visual, a gente tem que ter a mesma linguagem. Então, eu quis trabalhar então com manter essas cores da marca. O lilás foi uma cor muito bem escolhida, é uma cor que transmite o relaxamento, a espiritualidade, a criatividade. Então ele tem a ver com esse nicho, foi muito bem. A marca usou 2 tons de lilás, ficou muito bom. Então um lilás mais forte, um lilás mais claro, pode trabalhar. Então a gente vai manter essas cores. E o que eu fiz aqui? Eu escolhi 3 tipos de fonte, né? Que eu sempre falo que a gente, no máximo, a gente pode usar 3 tipos, não mais que isso. Então, eu utilizei uma fonte para o número. Eu escolhi um número bem com serifa, ele bem estiloso, bem bonito, tá? Então, aqui eu utilizei uma outra fonte. E aqui nos desafios eu escolhi a terceira fonte. Então, eu mantive, né? Essa aqui é a mesma que essa. E essa é a mesma que essa. Então, o que eu levei em consideração? Que a palavra desafios e massoterapia, ele precisava de uma fonte mais bold, né? Que chamasse mais atenção. Então, quando a pessoa passa ali rapidamente no feed, o que ela vai ver? Ela vai ver o número 4, vai ver desafios e massoterapia, que são as palavras que eu escolhi para chamar atenção. Depois que a pessoa parou, aí ela vai ler, né? Que são 4 principais desafios de quem inicia na massoterapia. Eu quis deixar em maior destaque massoterapia porque é o foco do post. Então, eu quero falar para todos os massoterapeutas, para quem está iniciando nessa área. Então, eu utilizei a cor aqui, né, num box e coloquei uma sombrinha aqui, que eu gosto muito de usar, quem me acompanha já sabe. Como é que eu faço isso aqui? Ó? Até vou mostrar para vocês como foi feito. Isso aqui é uma imagem. Eu vou até deletar aqui, vamos refazer. Então eu vou aqui em fotos, eu pego qualquer foto. Tem que ser uma foto gratuita, se eu estou usando o pacote gratuito do Canva. Eu vou mais ou menos deixar aqui no mesmo tamanho. Depois eu vou ter que arrumar. Eu dou uma encurtada aqui. Eu vou em efeitos. Eu vou em Shadow e escolho a curva. E agora eu consigo arrumar mais ou menos do tamanho, ó. Eu estico pelas pontas. Então eu vou mais ou menos colocar aqui, eu vou dar uma baixada e vou enviar para trás.
Ó, apareceu um pouquinho da imagem, então eu posso ir com as setas do teclado, eu posso estar subindo, ou mesmo com o mouse eu posso estar arrumando aqui. E dá um efeito como se estivesse saindo da folha. Isso, né, dá uma sensação bem legal, até de profissionalismo aqui quando você está fazendo. Essa imagem aqui, eu peguei ela num banco de imagens gratuito, tirei o fundo dela e utilizei aqui no cantinho. Então, a lógica de linguagem, de leitura, a lógica de leitura da pessoa quando vê um material gráfico, ela começa dessa extremidade e ela vai descendo. Então, eu posicionei a minha imagem aqui, aí logo vem, né? Aí a pessoa já logo vai ler essa parte e já vai ter o massoterapia. E o logo você pode dedicar para esse cantinho aqui, não muito grande, né? Não, afinal, não é um logotipo, é o logotipo da sua empresa, então deixei ele discretamente aqui. Por que eu utilizei 2 tipos de fontes aqui? Veja que eu mesclei com caixa baixa, caixa alta e caixa baixa novamente. Então, você pode estar mesclando. Eu deixei todos eles alinhados, com a mesma distribuição, mesmo tamanho. Isso é legal você fazer como se fosse uma caixinha. E o 4 ele está centralizado aqui. Então, terminando essa parte, coloquei a cor, né, a mesma cor de fundo aqui. Eu vim para essa parte aqui. Essa parte aqui me intrigou bastante porque ele tem muita informação. Tem muita leitura. Esse aqui não era só mais não tinha só mais um card desse, tinham vários cards iguais a esse. Então, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar separando em mais cards para ficar uma leitura mais harmônica, algo gostoso de ler, não algo pesado, não é essa a ideia. Então, eu não usei o preto, você pode ver, eu não utilizei o preto, porque a gente já está trabalhando com uma cor de relaxamento, então o preto ele vai contra isso, né? Então, eu utilizei só as cores branca e o lilás. Então, veja como fica leve. Então, eu utilizei o mesmo box que eu utilizei aqui, eu utilizei para o título desse card. Então, esse é o primeiro desafio, tá? Então, eu coloquei críticas e julgamentos. Então, eu utilizei novamente a caixa alta e a caixa baixa. Veja que aqui eu tenho uma caixinha, aqui no E eu tenho outra caixinha onde eu coloquei até menorzinho, deixa eu até ampliar aqui para você ver, alinhado à base, e os julgamentos eu coloquei, ó, ele tá alinhado, ó, tá do mesmo tamanho, gente. Isso é legal você fazer do que simplesmente você tá, ó, olha como fica feio. Então, não fica algo de leitura boa, não fica harmônico, não fica profissional. Então, ó, você pode estar fazendo isso, essa brincadeira eu gosto muito de fazer. E aqui eu comecei o texto. Você pode ver que eu peguei este texto aqui, eu dividi em 2. Então, eu comecei aqui no E, fui até familiares, e as críticas até processo, eu fiz um outro card. Eu coloquei aqui, ó, é muito normal, né, até mesmo de familiares. E aqui eu coloquei uma mãozinha dizendo que continua no próximo card. Aí no próximo card eu utilizei o número 1 para dizer que recém estamos no primeiro desafio, né, como se fosse uma continuação. E eu continuei aqui e coloquei o logo pequenininho aqui, centralizado bem embaixo. Veja que o logo, ele está alinhado com essa minha mãozinha. Minha mãozinha pode ser algo bem discreto, né? Bem pequenininho. Veja que eu não deixei ele centralizado. Isso eu brigo muito, gente. Não deixem o texto centralizado. Porque quando você lê um livro, você pode ver um livro, uma revista, um jornal, uma notícia, qualquer coisa. Qual é o alinhamento que é utilizado para a leitura? Alinhado à esquerda.
a leitura é sempre do quê? Da esquerda para a direita. Então, essa é a nossa lógica. E não uma leitura centralizada. Então, a gente tem que obedecer isso. Quando a gente está passando um texto, a gente tem que manter o quê? O alinhamento à esquerda e não centralizado. Se você quer fazer um texto, né, um título, se você quer fazer um título, você pode fazer um título centralizado, não tem problema nenhum. Mas, se você for fazer um texto mais longo, faça ele sempre alinhado à esquerda. Preste bem atenção, comece a observar os meios de notícia que você lê, os livros, né? Qualquer outra fonte, que você vai ver que normalmente é assim, porque o centralizado se torna um pouco cansativo, nada atraente, você logo desiste de ler. E assim, as pessoas já estão mais acostumadas, né? Nosso olhar já está acostumado, a gente aprendeu a ler assim. Então, eu mantive só um aqui, ó, fiz de propósito que ele saísse um pouquinho, né? Coloquei na cor branca para ficar algo bem leve, bem sutil, não quero que chame muita atenção. O que eu quero que chame atenção é o meu texto. Então, eu deixei o mais limpo possível, né? Não enchi de linhas e elementos. Então, deixe algo limpo, porque o nosso nicho é algo que tem que transmitir o quê? Aquela coisa relaxamento, aquela coisa leve. Então, tem que ter uma linguagem que combine com o meu nicho. Não adianta eu fazer algo, usar um preto, usar coisas carregadas se meu nicho é diferente. Então, isso você tem que prestar atenção. Por isso que eu falo, identidade visual tem que ser estudada, não simplesmente você fazer um post por fazer. Então, a partir daí, eu vou começando, ó. E no 2, aí você vai botar o título, manter a mesma linguagem, o título, o Ezinho em outra caixinha e mais outro título. E aí vai correr o texto e botar o número 2. Veja que o número 2 aqui, ó, gente, está alinhado, deixa eu aproximar aqui, ó, a base, ela está alinhada a letra T aqui. Mas veja que, como essa fonte tem um espaço, né, eu não consigo, ó, não tem esse alinhamento, então eu vou ter que fazer a olho mesmo, ó. Então, ó, eu trouxe para cá, vi mais ou menos que tá aqui e trouxe aqui um pouquinho para fora. Então, tem coisas que você tem que fazer um pouco a olho no Canva. E a outra página, se tem mais texto, né, eu divido o texto para não deixar algo muito longo, muito pesado, né? A fonte também tem que ver que tem que ser uma fonte que não seja de serifa, né? Tem que ser uma fonte mais legível, um tamanho bom de leitura, porque as pessoas estão lendo no celular, então não dificulte a vida das pessoas. E assim eu fui colando, né, o meu logotipo e a minha mãozinha. E no final posso estar fazendo uma chamada aí para ação para a pessoa salvar, compartilhar essa informação. Então veja como eu consigo um estilo de postagens que combine mais com o nicho, né, do que algo assim pesadão. Eu consigo dar um ar de profissionalismo, né, nos meus posts. Eu consigo passar a minha mensagem com a minha imagem. Isso que eu falo muito e acho que vocês têm que começar a perceber essas coisas, que a imagem fala por si. Então, tente passar isso no seu material digital. E isso não me passa o que realmente a massoterapia, né, que esse nicho quer passar. Espero que você tenha gostado dessas dicas, dessa aula sobre como melhorar o seu post. Então não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no canal e pode sugerir aqui nos comentários o nicho que você queira que eu fale um pouquinho para você. Até a próxima aula.